Poder falar com todos vocês um pouquinho sobre Portinari, sobre nosso collab com Pedro Franco, né? Eu sou a Marcele, gerente de design da Portinari, também da Ceusa, mas hoje especialmente falando da Portinari. E, bom, o nosso talk, ele tem como objetivo, obviamente, falar dessas relações que a gente tem com os designers, né, com os arquitetos, que estão muito alinhados ao nosso DNA, e falar também da coleção Tempo, que foi uma coleção criada com o Pedro. Bom, mas antes, né, de falar da coleção, queria apresentar, acho que dispensa apresentações, mas o Pedro, né, foi um convidado nosso esse ano para desenvolver uma coleção juntos, foi a coleção Tempo. Pedro, enfim, né, autor, criador de vários produtos famosos, né, a cadeira esqueleto, por exemplo, fundador da Lot of Brasil, único designer com espaço, né, no Salão do Móvel de Milão, então renomado internacionalmente também. E, enfim, então, Pedro, seja bem-vindo, obrigada, né, por aceitar esse convite. Fala um pouquinho da tua trajetória para a gente poder te introduzir e todo mundo conhecer como é que é a tua visão sobre todo esse processo. Opa, baixaram demais. Vai. Marcele, primeiro, obrigado. Um prazer estar aqui conversando com você e com todos vocês e vocês de casa. Acho que muita emoção, né? Estar aqui de volta, todo mundo, esse calor humano, né? Depois desse tempo, aliás, falando de tempo, que passaram-se aí nos últimos 2 anos. E estou muito contente aqui com essa criação nossa, falar um pouquinho dela. Mas antes, introduzindo brevemente, eu sou de formação arquiteto, designer, filósofo. E a minha paixão é isso, é desenvolver design. Há 20 anos eu me apaixonei pelo design. Exponho lá no Salão de Milão há mais de 20 anos. Comecei participando dos eventos paralelos. Hoje eu tenho o meu próprio stand na feira. Nós somos a primeira indústria da América Latina a ter espaço na feira. Há 4 anos desenvolvo essa collab incrível com a Portinari. E, enfim, estou sempre aqui entre Brasil e Itália, faço alguns talks, alguns speeches aqui no Brasil, lá fora. Mas o que eu gosto sempre de dizer é que eu sou um pouco Policarpo Quaresma, né? Eu sou apaixonado pelo nosso Brasil, as minhas criações sempre têm um forte viés das minhas raízes brasileiras. Sou apaixonado, não saberia ser designer em outro lugar que não o Brasil. E esse percurso foi se abrindo exatamente por isso. Eu nunca olhei lá para fora para criar, sabe, Marcelo? Eu sempre olhei para as minhas raízes. Então, eu diria que a brasilidade, para mim, ela não é um adjetivo, ela é um substantivo. Muito legal. Eu vou aproveitar o teu gancho, comentar um pouco, né, da minha opinião sobre essa questão da brasilidade. Acho que sempre um desafio, né, levar o design brasileiro para fora, quebrando os paradigmas que são famosos, né? E acho que Pedro faz muito disso, de levar um design que é proprietário, mostra essas raízes brasileiras, mas de uma forma muito autêntica e que valoriza o Brasil, né? E, enfim, de diversas formas. Pedro, a gente está aqui em plena Revestir, né, na metade praticamente desse evento. Um evento que é super importante, como tu mesmo falaste, depois de tanto tempo, né? Ano passado a gente fez um evento virtual, esse ano a gente está, depois de 2 anos, nesse evento presencial. Conseguisse ver a feira, conseguisse passar nos nossos estandes, né? O que tu estás achando, enfim, desse movimento, desse momento aqui presencialmente? Bom, o evento por si só, ele é sempre incrível. Revestir é uma referência. Acho que é uma feira, mais do que tudo, uma feira de lifestyle, né? Gostei muito de ver o que as empresas fizeram no decorrer desses 2 anos. A gente percebe que todo mundo foi um pouco para dentro da casinha, para dentro de si mesmo, e essa reflexão trouxe um resultado muito legal, né? Acho que a gente vê um momento industrial, um momento criativo no sentido dos designers, muito positivo. Eu acredito que por conta desse repense que a gente passou, deu ainda mais viés e espaço à brasilidade, né? Mais do que tudo, também acho incrível a forma de exposição desses produtos. O produto não é só o produto é o entorno que dialoga com o produto, é a mensagem que ele deixa, e acho que isso está muito incrível aqui, especialmente ali no espaço de vocês. A gente tem a Jo ali que assinou a arquitetura, que faz deixa essa mensagem de uma forma muito clara.
a nova coleção de vocês ali junto da Ceusa, maravilhosa, né, da Isabela Capeto, trazendo toda essa mensagem e significado. Acho que a palavra da vez, a palavra de ordem que fica dessa revestir é isso, o significado das coisas. Exatamente, muito bom. E vamos falar um pouquinho da nossa parceria? Do nosso Ansioso por collab. isso. Então, fala um pouquinho, assim, como é que foi participar desse projeto, né? Como é que tu se sentiste? Fala um pouco para todo mundo. Bom, primeira coisa que eu gosto muito de enfatizar, eu acho que não é pouca coisa, quando a gente fala que é a quarta collab conjunta com a Portinari, né? Eu acredito que essa intimidade, essa troca que existe entre o designer e a indústria, ela é fundamental. Então, a gente vai ganhando intensidade no nosso trabalho, no nosso diálogo, na nossa conversa. Eu vou conhecendo mais de vocês, vocês vão conhecendo mais de mim. E esse trabalho, acho que esse casamento, esse trabalho longínquo é muito importante, né? Às vezes a gente vê a nova geração com muita pressa nas coisas. E é como um relacionamento de amor, né? Tem que ter tempo, tem que ter um conhecimento recíproco. Agora, desde o primeiro ano, a gente já começou com aquele projeto, lançando o Alessandro Mendini no Brasil, que foi incrível. E a cada ano a gente vem, né, desenvolvendo uma nova história. Eu sou muito grato com esses projetos que vocês abraçam, porque realmente ele é um trabalho quase que filosófico, né, que a gente traz. É um trabalho cheio de significados, simbologias. E acho muito legal uma empresa do porte da Portinari abraçar, acreditar nisso e dar esse viés para a criatividade. Eu acho que isso é fundamental para esse DNA do design brasileiro de uma forma madura e bacana. Legal. Então, essa coleção que o Pedro está comentando é a coleção chamada Tempo, né? Quem está aqui na feira, não deixem de ir lá ver, por favor, né? E até comentarem. Foi uma coleção muito alinhada, tanto ao DNA da marca Portinari, né? Foi um trabalho que a gente fez uma conversa muito verdadeira aqui entre as duas marcas, Pedro Franco e Portinari, de realmente trazer essa conexão, né? O quanto que o Pedro poderia contribuir com a gente em construir uma estética que estivesse muito alinhada à marca. E eu queria que tu falasse um pouco, então, do produto mesmo, a coleção Tempo. O que ela significa, quais foram as tuas inspirações, como é que ela se conecta com a tua marca e com a marca Portinari. Eu acho isso é muito incrível, né? Obviamente, desde um primeiro briefing que vocês mandam, uma empresa tão longínqua como a Portinari, definindo bem o que vocês querem, mas, por outro lado, tem um pedacinho da alma da Portinari e tem da minha, né? No decorrer desses 2 anos de pandemia, que a gente estava em casa, a coisa que eu mais fiz, acho que não só eu, como vários de vocês, foi refletir sobre o tempo. O tempo é uma preciosidade, né? Existem várias questões do tempo. Os gregos definiam o tempo pela intensidade do tempo, se chama kairos. Não é o tempo marcado no relógio, mas como ele te marcou. Por outro lado, a gente tem essa filosofia oriental, né, do Kintsugi, que pega cicatrizes, né, as partes e se reconstrói aquilo com fio de ouro. Eu acho isso tão atual, né, no momento que a gente está num mundo que muitas vezes as coisas são descartáveis, um relacionamento é descartável. É interessante a gente pensar nesse sentido oriental, de que a gente junta essas partes, as cicatrizes, aquilo que foi, ele não vai mais ser, mas trouxe sabedoria para a gente, e a partir disso a gente vai construir com fio de ouro uma nova relação ainda melhor. É uma utopia. Eu acho que um design que chega o principal ponto dessa peça, eu acho essa utopia, né? É aquele desejo de um amanhã ainda melhor. Hoje é ótimo, mas amanhã ainda melhor. Então o principal ponto foi esse foi o ponto principal da nossa conversa, mas eu acho muito interessante o diálogo, né, entre a marca, as convicções da marca e aquilo que a gente está pensando. É disso que cresce e surge o produto, não é só um lado. Às vezes chega aqui o designer e fala, eu fiz o produto, mas existe uma troca, existe que é muito importante, que é o input, inclusive, da indústria. Quando eu contei isso para a Marcele chegou para mim e falou, Pedro, mas você tem tanta brasilidade no teu trabalho, nós temos brasilidade no nosso trabalho da Portinari, e daí, de fato, eu fui redesenhar aquele Kintsugi, trazendo um pouquinho da questão da terra rachada, que por si só tem uma formação, né, um desenho muito bonito. Então foi um pouco o que era para ser inspirado só nesse pensamento filosófico, acabou virando um pouquinho da tangente desse Oriente com esse Ocidente. E fora isso, acho que existe uma questão que é fundamental, né, que tá lá o sonho,
mas a hora que a gente vê a realidade, existe um estudo de tecnologia que vocês trazem, né? Ou seja, quando eles mostraram para mim aquela tecnologia, falaram, Pedro, é super legal essa proposta, mas olha essa tecnologia que a gente trouxe, que a gente tem, que ele funciona como holografia, né? Então, ou seja, cada hora que você anda, o produto tem uma forma diferente de relação com você, porque ele vai se desenhando de uma forma diferente. Então, acho isso, o processo todo foi muito mágico, né? Desde o diálogo entre as nossas partes criativas até esse input tecnológico, o resultado final e ambientação. Então, é um produto que eu acho que ele supriu a função de uso no sentido de que ele vai além da função de uso. Ele emociona as pessoas, ele marca de uma outra maneira. Eu acho que a gente chegou a um ponto do nosso design que tudo existe, né? Eu acho que cada produto eu procuro pensar por que ele vai permanecer, qual a mensagem que ele deixa. E eu acho que esse produto, ele é um produto atemporal pela mensagem, pelo significado dele, que vai além disso tudo. Exatamente. Só para comentar um pouco, né, da nossa, enfim, do quanto esse projeto ficou conforme a nossa expectativa. No final do dia, a gente teve um produto que tem uma mensagem muito forte, uma inspiração que é muito, digamos, ousada até, essa mistura, né, de uma técnica japonesa com uma realidade muito brasileira. Só que lá no final, quem teve a oportunidade de ver os produtos e também, né, quem está em casa pode depois ver virtualmente, enfim, através dos nossos sites, mas ela, no final, finalizou num produto muito suave, muito delicado, que são premissas dos produtos Portinari, né? A gente sempre tem que emocionar através da história, através da construção conceitual, mas também trazer toda essa mensagem, né, de atemporalidade, de uma usabilidade mais enfim, abrangente, né? Muito bom. E aí, assim, Pedro, como é que tu imagina que a gente pode usar esse produto? Uma dica até assim para as pessoas que vão expor, né, que vão explorar esse produto nos ambientes. Olha, eu acho que esse produto ele é muito versátil, né? Ele pode ser desde um painel até, como vocês fizeram, envelopando todo o espaço. Mas ele pode ser usado no piso também. Ele pode ser usado no piso, mas o que eu acho também muito interessante, a gente escolheu muito, trabalhou muito também, né, nesse sentido das cores que a gente ia utilizar. Então ele tem desde a pureza de um branco até o minimalismo do acabamento preto, e tendo a cor da terracota que remete efetivamente à terra rachada. Eu acho que ele é um produto muito sutil, que ele combina com tudo, né? O que a gente for colocar ali em relação ao produto, design, pode ser um design forte, um design de forte identidade, porque aquele produto ele assimila, ele não está ali constantemente presente dentro do teu visual, depende da tua relação como observador do produto. Eu acho que ele abre muito espaço para esse tipo de combinação de decor e tudo, porque, como eu falei, você estava falando muito bem isso, ele é um design sutil, né? Ele é muito marcante, ele tem uma mensagem, mas ao mesmo tempo ele não está invadindo o teu cenário visual o tempo inteiro. Eu acho que é uma peça muito versátil. Excelente. Tu toca num ponto muito forte, assim, que é próprio da marca Portinari, né? Que é ser, a gente às vezes usa um termo assim, que é ser o palco, né? Ele está participando do ambiente, ele não está necessariamente fazendo o ambiente sozinho, né? Muito legal. E não fugindo totalmente, mas explorando outros assuntos, né, que está muito ligado à marca Portinari, por isso que eu quero reforçar. Tu fala muito no teu design da conexão da arte com o design, né? E a arte é o território que a Portinari elegeu como proprietário, né, para se inspirar, para, né, não somente no produto, mas em todo o seu contexto de comunicação e tudo mais. Fala um pouco como é que tu vê essa conexão, como é que tu faz essa conexão de arte com design? Bom, falando a Portinari, inerente está até no nome a arte, né? Mas eu acho que, eu particularmente hoje, eu estou muito focado nesse viés de um produto de arte design, né? Porque eu acho que eu gosto muito desse sentido, eu gosto muito, trabalho muito com pesquisa nesse processo, tudo nasce para mim um pouco em torno desse pensamento antropológico, filosófico, e eu gosto da questão da temporalidade. A arte, ela é temporal, né? A arte, você nunca... A gente fala de artes que vêm do período românico, grego, até o período da Renascença, e todas são atuais, representam... Mas o que é ser atual? São marcas que, naquele momento, ela representava muito daquela sociedade que faz aquele entorno, né? E o significado de arte é isso. A arte, eu acho que ela é uma plataforma que ela represente aquela sociedade.
esse produto, isso tudo que a gente está falando, vem em torno de uma análise das pessoas. O design ele é feito para as pessoas. O que importa do design, as pessoas, já dizia o Vico Magistrati. O que realmente importa sobre design é como ele se relaciona com as pessoas. Então, eu acredito que a relação desse arte e design é exatamente isso, né? Ele é uma plataforma de significados. Eu acho que o bonito hoje ele vai muito além da questão da estética, né? O bonito e o feio vai muito além disso. Quais são os significados? Quais são as plataformas que estão ali? Quais são os valores com que é construído aquele produto, né? Então, dentro disso, eu venho procurando cada vez mais trazer em todas as realidades, industrial e artesanal, a questão desse design arte design. Eu não consigo criar, para mim não existe um limite entre o que é o design e o que é a arte. Para mim se mistura, né? Como quando a gente vê ali aquela mistura das águas lá em Manaus, né? Que a gente vê ali que o Rio Negro se mistura com os Solimões. Eu acho que é mais ou menos o que a gente tem com relação à arte e ao design. É um esfumaçado, é uma mistura. E eu acredito cada vez mais dentro de um mundo que a gente tem tanta coisa descartável, num design como uma plataforma de valores que se torne mais atemporal, que as pessoas tenham uma relação mais bonita com aquele produto. Então, para mim, eu acho que o design cada vez mais ele tem que ser arte. Muito bom. E a gente está muito conectado, né, nesse sentido. Acho que tu falasse muita coisa que a gente entende também como importante para a gente como uma marca que entrega diferencial e entrega também identidade, uma identidade muito sólida. E a gente sabe que essas conexões são super importantes, né? Como eu comentei no começo, quando a gente pensou no Pedro, a gente pensou muito nessa conexão. Quanto que o Pedro poderia se conecta, né? Se conectava com a nossa marca e tudo mais. E no final das contas a gente acabou fazendo essa conexão. Eu queria que falasse um pouco, então, sobre como tu faz essa conexão criativa. A gente faz dessa forma, né? A gente percebe as pessoas, percebe as marcas e tudo mais, observa o seu relacionamento com os produtos que cria e compara com o nosso objetivo e fazemos o alinhamento. Como é que tu faz quando tu participa de um collab, né? Ou, enfim, quando tu faz os teus processos criativos, como é que tu faz essa conexão com o teu DNA, com as outras coleções que tu já tens? Quando a gente fala de Milão, né? Fala um pouquinho, né? Todo o processo de Milão e aí que depois a gente vai falar melhor sobre isso. Como é que faz essa conexão criativa? Marcele, antes de mais nada, eu acho que o ponto fundamental, né? É o brand reputation, né? A reputação de cada marca que está com você. Assim como vocês escolhem a dedo os parceiros de vocês, eu escolho a dedo os parceiros. Eu não trabalho com muitos, até porque não dá para você ter um monte de relacionamento ao mesmo tempo. Se eu estou falando que essa relação é uma relação de amor, você tem que dar uma atenção, e isso exige dos dois lados. Então, eu trabalho com poucas marcas, não trabalho com muitas marcas, e são marcas que efetivamente têm uma sinergia de valores muito forte, né? Esse é o ponto principal que eu procuro. Por vezes eu nego trabalhar com algumas marcas que não têm a ver com o meu DNA, é mais do que o criativo, das minhas convicções, né? Agora, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Eu acho que existe a realidade, a história e o momento da indústria, da empresa, e existe o momento do Pedro. Eu procuro, este ano, isso que eu estou compartilhando com vocês, ele vai além da coleção Tempo, são as minhas convicções no sentido de reflexão da sociedade hoje. Então, esse pensamento ele vai se refletir lá em Milão, na cadeira que eu vou apresentar, num tapete que eu estou apresentando, num espaço que eu estou projetando, porque é o que eu acredito como sociedade. E eu acredito que cada vez mais aquela coleção ela tem que trazer esse significado com relação a esse repense da sociedade. Eu acredito que com o design a gente é um ativista. A gente consegue deixar uma mensagem, vai levar as pessoas para uma reflexão e assim a gente colabora de uma forma micro, mas para um mundo que a gente acredita, né? Agora, por outro lado, para isso se tornar grandioso, eu acredito muito nessa imersão, nesse espaço imersivo, 360 graus. Você sabe, em geral, eu tenho a minha empresa que eu produzo móveis. Mas o que seria dos móveis sem o tapete, sem a atmosfera, sem a cerâmica, sem as cores? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. E eu procuro trazer um pouquinho dessa minha realidade, da convicção do que o Pedro acredita como comportamento para a sociedade daquele momento, junto dos inputs do que a marca espera e ela precisa para aquele momento. Né? Não há uma gratuidade. O processo criativo é muito louco porque ele não...
quem é leigo no tema, que não é o caso de ninguém aqui, mas acha que é um processo gratuito, e ele não é, um processo de muito comprometimento, é um processo de muito entendimento, né, sobre quem nós, PJ, somos naquele momento. E eu acho que isso é incrível. Eu acho que a gente acaba, no fim das contas, criando... A gente vive num mundo colaborativo. Né? Então, dentre algumas outras collabs que eu tenho, por vezes vocês estão conversando com aquela collab, que está conversando com uma outra collab que eu tenho, que está conversando comigo, às vezes eu estou fora desse processo, mas é um processo colaborativo que engrandece esse todo, essa comunicação, a perpetuação desse projeto. Então, eu acredito muito nesse trabalho colaborativo, mas conforme eu te falei, desde que sejam poucas marcas e que a gente comungue dos mesmos valores. Bom, a gente já está falando um pouquinho de Milão, né? Esse produto Tempo, essa coleção Tempo, né? Ela vai estar exposta em Milão. Digamos que o lançamento oficial é em Milão. A gente fez uma pré-estreia aqui e, enfim, todo mundo está tendo prazer de conhecer já um spoiler do que a gente vai ver em Milão esse ano, que por enquanto, né? Por enquanto não acredito que realmente vai acontecer, né? O Pedro pode até falar um pouquinho melhor, já está nos preparativos de construção e desse espaço. Então, queria que o Pedro comentasse um pouco sobre isso, assim, como é estar em Milão e como que está a expectativa para esse evento desse ano, como é que a gente vai expor o tempo, sempre, claro, né? Respeitando aí até onde que a gente pode falar para não estragar a surpresa. Bom, primeiro imperativo, vai acontecer Milão esse ano. Eu estava agora, voltei de lá faz uma semana, então preparem as malas, quem quiser, é momento de ver as passagens, de preparar sua viagem, porque é um evento que promete, porque fazem 2 anos que a gente não tem Milão à la grande como era, o ano passado a gente teve uma Pocket Edition, e ao mesmo tempo vai ser uma edição que vai juntar a Eurolute com a Eurocutina, primeira vez na história, eles estão realmente comemorando agora o aniversário de 70 anos do evento agora. Então, o evento por si só ele já é grandioso. Agora, Milão, desde a primeira vez que eu expus ali, 20 anos atrás, eu lembro de eu olhar aquilo e falar, esse é o significado do design, isso é a proporção que pode se chegar ao design. Né? É o mundo que está ali, é o mundo que está olhando, é a maior vitrine, a gente expôs já em outros eventos, Nova York, Dubai, outros eventos, mas nenhum chega aos pés do que é a proporção de Milão. O que acontece a partir de Milão, ali realmente vira uma esquina do mundo, o mundo inteiro do design se encontra por lá. Né? E a gente, desde 2013, a gente tem essa responsabilidade de levar essa marca do Made in Brasil, junto, né, trabalhando como a Lot of Brasil, junto dessas nossas collabs. Eu digo que a gente é sempre vitrine, né, porque a gente está falando na meca do design, que é a Itália, a gente está falando sobre design. Mas eu acredito, e vem acontecendo, a gente sempre tem muita repercussão, seja de mídia, seja realmente comercial, exatamente porque eu acredito que a gente não é mais aquele país que segue o que acontece lá fora, a gente contribui para esse cenário internacional. Acho que a gente tem uma série de tecnologias de ponta, inclusive algumas inéditas, exclusivas. Então, acho que a gente vai para lá para protagonizar. Se antes a gente ia para observar, o Brasil, acho que ele vai hoje para protagonizar na Feira de Milão. Não digo só na minha alçada, na minha escala, mas em toda a escala dessa grande comunidade criativa brasileira. Estaremos lá, né, pessoal? Pelo menos, se não for presencialmente, estaremos virtualmente. Mas estamos também muito na expectativa desse evento, com certeza vai ser incrível. Bom, Pedro, acho que a gente está encerrando, acho que a conversa está muito boa. Eu, pessoalmente, ficaria aqui conversando horas, mas a gente tem um tempo, né, um compromisso com a agenda e tudo mais. Fico muito contente por estares aqui, por a gente poder ter feito esse bate-papo. Gostaria de reforçar que hoje, às 7 horas da noite, né, vai ter o evento da Portinari, evento virtual de lançamento, que o Pedro está participando, ele vai falar ainda mais sobre as coleções. Como é que foi participar desse evento? Porque, assim, enfim, né, para muitos a gente ainda, para todo mundo, né, vai ver às 19 horas, mas tu já viu um pouco do que aconteceu? Como é que foi esse evento? Incrível. Vocês escolheram ali, né, acho que uma pessoa que tem tudo a ver com o tema do que a gente fala, né, da localidade. Né, uma pessoa que é super global, super local, que é a Mel, né, que tem um programa, que viaja o mundo e apresenta para nós aqui no Brasil. Foi um evento super bacana, uma conversa super legal. Vocês acompanhem
aí nas próximas horas. Eu queria agradecer novamente você, a equipe design, toda essa família Portinari, agradecer vocês. Eu estou muito feliz aqui hoje, não só por estar... Acho que cada momento que a gente vai lançar um produto existe um comprometimento. A gente sabe quando foi feito em todo conjunto um bom trabalho. Eu estou muito feliz com o resultado do nosso trabalho. E estou muito feliz de estar aqui encontrando todo mundo fisicamente de novo, esse calor humano, né, que é tão bom. Então, muito obrigado aí a todos. Pedro, eu esqueci de te perguntar um negócio. E eu acho que vai ser uma frase, vai ser uma resposta importantíssima para a gente encerrar. Tu falaste, enfim, para um veículo de informação, de comunicação, que o papel do design é incomodar. Então, como a gente está falando de design, né, acho que eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso. E aí, nesse sentido, a gente encerra o nosso talk, até para deixar essa incomodação para as pessoas. E aí, então, antes disso, eu quero me despedir de todo mundo que está em casa, enfim, seus escritórios, né? Porque num horário desse muita gente está trabalhando e assistindo o nosso talk. Todo mundo que está aqui participando também presencialmente, obrigada pela audiência. E aí, responde um pouquinho para nós. Pois é, eu acho que faz parte da função do design incomodar, né? Quando a gente chega, agora a gente está comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna. Ela incomodou muito naquele momento, né? Jogaram tomate lá no palco do Teatro Municipal e ela está aí, ela mudou a nossa realidade como um todo, estética e etc. Se aquela peça, se aquele produto, se aquele espaço, ele realmente tem uma mensagem, ele incomoda. Ele pode incomodar de um bom sentido, ele pode incomodar do mau sentido, mas assim, o importante é que ele não seja inodoro, insípido, incolor. O importante é que ele exista na presença, na cabeça e no visual das pessoas, né? Acho muito triste. Uma peça que ela passa despercebida é uma peça que não tem alma. Uma peça que não tem alma, ela veio para poluir o mundo. Ela não veio para permanecer e para mudar a vida das pessoas. Então, por isso que eu acredito, o design deve incomodar. Obrigada a todos. Obrigado, muito obrigado.